Senhoras e senhores, caros colegas, caro João, muito boa tarde, muito bem-vindos ao Real Estate Future Forum aqui em Riad. É um prazer estar aqui com vocês hoje e receber o João aqui com a gente. Hoje a gente vai expandir bastante o horizonte da nossa conversa. A gente vai falar de dois mercados que têm bastante em comum, que têm bastante a aprender a trocar um com o outro, mas que estão geograficamente bastante distantes. O mercado imobiliário brasileiro e o mercado imobiliário da Arábia Saudita. Meu nome é Daniel Tanuri, eu sou sócio e Managing Director do BCG, faço parte da prática de Private Equity do BCG, Principal Investors and Private Equity, e meu foco é investimentos em real estate e infraestrutura. Na conversa de hoje, a gente vai cobrir o estado do mercado imobiliário brasileiro, o que tem transformado o mercado imobiliário brasileiro, quais são as forças que têm levado o mercado a evoluir, quais são as oportunidades que têm sido criadas no mercado dado isso. Depois a gente vai falar de dois tópicos específicos. O primeiro é o que torna o mercado imobiliário investment ready e que ajuda a abertura para o capital estrangeiro, e qual que é o papel especificamente do setor de corretagem no mercado imobiliário. E por fim a gente vai falar de oportunidades de colaboração entre os dois mercados, da Arábia Saudita e do Brasil. Para a conversa de hoje eu tenho um imenso prazer em introduzir o João Teodoro da Silva. O João ele é presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis no Brasil, o COFES. Ele traz uma visão sistêmica do setor e vai trazer uma perspectiva de como o setor de corretagem permite a evolução, a modernização e a adoção de práticas estritas no mercado imobiliário. O João não só é presidente do COFES, como ele é também incorporador e investidor. Ele é um dos sócios no projeto Mareí, que é um dos maiores projetos, um dos maiores empreendimentos imobiliários no Brasil hoje, um projeto turístico de mais de 80 km², focado em sustentabilidade e na proteção do meio ambiente. O João tem mais de 50 décadas de experiência, vai trazer essas perspectivas para a gente hoje sobre o mercado brasileiro. João, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu quero primeiro aqui agradecer pelo convite. Fiquei muito honrado de ser o representante do Brasil neste fórum, porque a gente tem acompanhado, ainda que à distância, os acontecimentos desse fórum são muito importantes para o desenvolvimento do mercado imobiliário de modo geral. E eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos que estão presentes, nos assistindo, e muito particularmente ao ministro da Habitação, do QSI, o ministro Mahed Al-Rogai, e a todos os organizadores, inclusive a Ana Gazar, minha amiga lá dos Estados Unidos, que faz parte do board de organização desse empreendimento. E gostaria de começar rapidamente só explicando a minha função. Eu faço parte, sou presidente de uma organização chamada Sistema COFES Cresce, que compõe-se de um Conselho Federal e 27 conselhos regionais que estão espalhados por todo o Brasil, que é um país muito grande, e temos 27 unidades federativas dentro do Brasil, além do Distrito Federal. Então, nós estamos em todas as partes do Brasil. É uma congregação que é a segunda maior, na verdade é uma autarquia pública, é um órgão do governo do Brasil. E ela é a segunda maior organização de profissionais do mercado imobiliário e agências do mercado imobiliário do mundo. Contempla hoje mais ou menos 700 mil profissionais, agentes imobiliários, e cerca de 75 mil empresas, agências imobiliárias. Compõe-se, portanto, do Conselho Federal, que está na capital federal, em Brasília, e um Conselho Regional em cada uma das 27 capitais que nós temos espalhadas pelo Brasil. E está presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. Portanto, a gente tem uma presença maciça no mercado imobiliário brasileiro. E a função desta organização é orientar, fomentar, regular e fiscalizar o mercado imobiliário no Brasil, o real estate. Obrigado, João, pela introdução. Sempre ajuda a entender um pouco melhor qual é o papel do COFES e o seu papel nessa instituição. Vamos começar um pouco dando contexto para a nossa audiência, que talvez não seja tão familiar com o mercado brasileiro. Conta um pouco para a gente, qual é o contexto do mercado brasileiro atualmente? Quais são as principais coisas que têm mudado no Brasil, no mercado imobiliário? O que tem impulsionado essas mudanças e que oportunidades essas mudanças vêm trazendo? Bem, o Brasil tem participado, inclusive por meio do sistema COFES Cresce, de vários mercados internacionais. Nós hoje estamos fomentando justamente a participatividade do mercado brasileiro com o mercado internacional e mantemos convênios por meio do sistema COFES Cresce
com mais de 60 organizações ao redor do mundo, e temos procurado fazer um intercâmbio, obviamente levando nossas experiências e trazendo experiências também. O Brasil hoje tem um mercado extremamente pujante, no sentido do mercado imobiliário, e apesar de todos os problemas que nós enfrentamos nos últimos anos, como, por exemplo, a pandemia globalizada que nós tivemos, o mercado imobiliário brasileiro conseguiu superar todos esses problemas e sobreviver com bastante tranquilidade, com bastante resiliência a todos esses problemas. E tem crescido sistematicamente, uma média de 12% a 15% ao ano. Nós temos crescido todos os anos desde 2019, depois que tivemos um debacle em função de um dos governos federais, que acabou causando grandes problemas econômicos e atingiu naturalmente também o mercado imobiliário. Mas conseguimos sair desse problema, e o mercado está em evolução absoluta. E é por isso, inclusive, que nós estamos aqui hoje buscando também algum conhecimento sobre o formato de funcionamento do mercado imobiliário aqui na Arábia Saudita, para tentar fazer com que haja uma correspondência entre os nossos mercados e, enfim, o Brasil poder aprender um pouco com a Arábia Saudita também. Muito obrigado, João. Talvez uma pergunta final com relação ao mercado imobiliário brasileiro. Olhando nos últimos 10, 15 anos, que reforma ou que mudança você vê no mercado que você acredita que impulsionou esse crescimento do qual você fala, ou que permitiu que o Brasil mantesse sempre uma posição ou estável ou de crescimento ao longo dos anos, apesar de qualquer obstáculo que tenha enfrentado? O nosso mercado hoje está dividido em 3 segmentos. O segmento das habitações sociais, de caráter social, que hoje representa 54% de toda a movimentação de vendas imobiliárias no país, mas temos aí um outro 46% representado pela classe média e pelos imóveis de alto padrão. E, obviamente, esse trabalho feito pelo governo federal, no sentido de fomentar a construção de habitações populares, acaba também impulsionando as outras partes do mercado, que é o mercado de classe média e o mercado de pessoas de alta renda. Então, dentro desse contexto que o Brasil tem construído o seu mercado imobiliário. Agora, claro, o mercado imobiliário ele depende também de uma boa economia, por isso a gente tem uma interação muito forte, por exemplo, com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Habitação no Brasil, onde as políticas que fomentam o próprio mercado imobiliário procuram ser divididas entre a população privada e os ordenamentos que vêm do governo federal. Então, a gente procura, como vocês têm aqui muito bem estruturado, né, uma sintonia entre o poder público e o poder privado. Eu acho que isso tem funcionado bem. O país não tem crescido tanto, se você for olhar do ponto de vista do Produto Interno Bruto brasileiro, nós temos crescido pouco, cerca de 1,5%, 2% nos últimos anos ao ano. Mas o mercado imobiliário, ao contrário disso, tem um PIB que tem crescido na ordem de 10% a 12%. Então, eu acho que isso é resultado exatamente dessa interação que nós procuramos manter com os poderes públicos do Brasil, mas seguindo, obviamente, o incentivo aos empresários do mercado imobiliário brasileiro para que possam sempre estar produzindo mais e atendendo às nossas necessidades, que são muito grandes. Podemos pensar, o Brasil tem hoje cerca de 214 milhões de habitantes, e se o mercado imobiliário de baixa renda comporta uma construção de 54%, nós temos aí 46% que são atendidas justamente nas outras classes da nossa sociedade, e tudo isso precisa de interação governamental. Nós não conseguiríamos fazer isso sem que a gente tivesse, por exemplo, a concessão a composição de funding, de fundos para financiamento habitacional no Brasil. E essa é uma grande preocupação, inclusive, para nós neste momento, por causa da financiação das residências de classe média, que nós temos no Brasil, fundamentalmente, um instrumento chamado caderneta de poupança, que é o que proporciona o financiamento das construções habitacionais, particularmente da classe média. Só que nós temos um problema hoje, que é a diferença do rendimento da caderneta de poupança, que está em torno de 8% ao ano,
contra uma Selic, que é a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central do Brasil, que está em 15%. Então, há uma dessintonia bastante grande e isso está preocupando o mercado. Mas, mesmo assim, o mercado está resiliente por causa, naturalmente, do grande déficit habitacional que ainda temos no Brasil. Ele se aproxima de 7 milhões de unidades, embora cerca de 80% dessas necessidades estejam concentradas justamente nas classes de menor renda, mas tem aí alguma coisa perto de 15% disso, que não é pouco, concentrado na nossa classe média. Portanto, há movimentação para tudo isso e a manutenção de funding para financiamento do mercado imobiliário tem sido fundamental para o crescimento do mercado imobiliário no Brasil. Você falou de vários pontos agora que são interessantes, né? Claramente um mercado de bastante oportunidade, de bastante crescimento, ainda com alguns déficits para serem endereçados, diferentes mecanismos para a introdução de financiamento e abertura de diferentes fontes de capital para o mercado imobiliário brasileiro. Mas vamos falar um pouco do mercado de capital externo e o papel que ele tem tomado no mercado brasileiro, no mercado imobiliário brasileiro. Qual que é o papel que você vê para o capital estrangeiro no Brasil? O que você enxerga no Brasil como oportunidades e que tem ajudado o capital externo a entrar no Brasil? E aqui eu falo com você tanto como presidente do COFES, mas também como investidor. Na verdade, nós temos sim, e eu inclusive tenho uma experiência pessoal, você acabou de lembrar que nós temos um projeto muito grande, que é o Projeto Maraí, que é o maior projeto da América Latina hoje, e ele com 844 hectares de extensão, 8,5 km de praia, 12 km de lagoa de outro lado, enfim, um projeto magnífico e altamente sustentável, que ocupa somente 6,6% da sua área com construções efetivamente. Mas, obviamente, é um projeto caro, um projeto que vai consumir aproximadamente 3 bilhões e 200 de dólares para a sua consecução total. E isso, naturalmente, não é possível a gente conseguir tudo no Brasil, nós temos que buscar dinheiro fora do Brasil. Hoje, o capital estrangeiro aplicado no Brasil, no mercado imobiliário, representa aproximadamente 3,4% do nosso PIB. É uma quantia relativamente significativa. E o que atrai, naturalmente, esses investidores são as condições que o próprio Brasil oferece. O Brasil é um país com uma extensão territorial muito grande, uma extensão de praia de 9.200 quilômetros, o que atrai muita gente, principalmente investidores estrangeiros, no sentido de fomentar o turismo no Brasil. E o Maraí, inclusive, está dentro desse contexto. Então, eu acredito que, embora o mercado habitacional tradicional, de habitações populares, habitações de classe média e mesmo as habitações de luxo, não estejam inseridas nesse contexto, os grandes empreendimentos, sim, todos eles dependem de capital estrangeiro e a gente não tem tido grandes dificuldades para atrair esses capitais, naturalmente, porque as condições de rentabilidade oferecidas pelo Brasil hoje são altamente compensadoras. Eu não estou falando aqui, naturalmente, do capital especulativo, aquele que vem e sai, dependendo das circunstâncias, como, por exemplo, as aplicações agora em função de uma Selic, de uma taxa básica de juros de 15%, que é um absurdo, mas, enfim, é o que existe hoje. Mas eu falo de capital que vem para ficar, para ser empreendido, para ser usado nesses empreendimentos de grande porte. O Maraí é apenas um exemplo dele, tem vários empreendimentos dessa natureza, Brasil afora, em toda a parte litorânea do Brasil e também no interior, alguns empreendimentos muito interessantes. E esses empreendimentos, sim, eles atraem investidores estrangeiros para o mercado brasileiro. Está claro, você falou bastante agora dos fundamentos dos projetos, né, dos fundamentos dos investimentos que são oferecidos no país e como isso é uma alavanca, um habilitador para a atração do capital estrangeiro para o país, mas vamos falar um pouco mais da institucionalização do setor. E agora eu vou pedir para você colocar o chapéu como presidente do COFES, do Sistema COFES Cresce de novo. Vamos falar um pouco do setor de corretagem. Qual que é o papel que o setor de corretagem tem como uma alavanca, como uma força habilitadora do setor, em termos de institucionalização do setor, profissionalização do setor? E conta um pouco mais para a gente sobre isso. Qual que é o papel do setor de corretagem no Brasil e como ele tem evoluído ao longo dos anos? Eu acho que a corretagem ela é muito importante no Brasil, porque, como o país é muito grande, nós temos de estar em toda parte. E o Sistema COFES Cresce, que congrega os corretores de imóveis do Brasil hoje, como eu disse, representa mais de 700 mil profissionais e mais de 75 mil agências, empresas imobiliárias. E, obviamente, esse pessoal todo
espalhado por 5.570 municípios, porque há corretores em cada um dos municípios brasileiros, com toda certeza, concentradamente, óbvio, nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, as grandes capitais e os grandes centros urbanos, mas existe sim corretores em todas as partes do Brasil, e os próprios corretores ajudam a fomentar o mercado naturalmente, porque o corretor é um tipo de profissional, assim como a empresa imobiliária, que vai em busca das oportunidades para oferecer essas oportunidades aos seus clientes. Então, o mercado imobiliário ele não se movimenta estritamente em função das vivendas, das casas que são construídas para residências, para as pessoas morarem com suas famílias, mas também para investidores que trabalham, por exemplo, na composição de imóveis para locação. Já temos várias empresas no Brasil hoje que funcionam especificamente na construção para locação. Outras funcionam, por exemplo, no retrofit de imóveis antigos que são reformados e modernizados para comercialização. Então, nós consideramos fundamental a movimentação que se faz por meio dos profissionais corretores de imóveis do Brasil. E eles estão rigorosamente fiscalizados. O Brasil é um país que tem vários problemas, por ser um país de terceiro mundo, todo mundo conhece o que acontece na América Latina, a gente tem realmente grandes problemas, temos que admitir isso, e por isso exige uma regulação absolutamente rigorosa no exercício de funções que possam implicar em comprometimento, por exemplo, da saúde financeira das pessoas, né? Assim como da saúde física, no caso dos médicos, nos casos dos profissionais da saúde. Nós temos uma responsabilidade muito grande junto às famílias, porque podemos implicar prejuízos para as finanças dessas pessoas, que poupam o seu dinheiro para poder comprar um imóvel e, de repente, são fraudadas de alguma forma e não conseguem atingir o seu objetivo. Então, o mercado imobiliário é extremamente regulado. O sistema Confesso-Cresce ele fiscaliza rigorosamente todas as atividades desenvolvidas pelos corretores, pelas imobiliárias do Brasil e cuida para que essas atividades sejam o mais perfeito possível. Eu não quero dizer que não haja problema, claro que há, em toda parte há problema, mas pelo menos nós conseguimos, com o sistema de controle que nós temos hoje, rigorosamente, que é o único, aliás, no mundo, sistema elaborado dentro do Brasil hoje para controle profissional, das profissões que têm interação com a sociedade e que podem causar prejuízo de alguma forma para a sociedade, é muito rigoroso. E nessa rigorosidade, naturalmente, está inserida a profissão de corretagem imobiliária e das empresas que labutam na corretagem imobiliária. Então, acredito que temos um papel fundamental, um papel muito importante e que precisa ser preservado. Inclusive, muitos países, Daniel, vêm ao Brasil participar lá do sistema Confesso-Cresce de conferências e de explicações para poder levar como exemplo o que já acontece no Brasil. Então, nós nos orgulhamos, inclusive, de ter um sistema único e muito bem controlado no exercício da corretagem imobiliária no Brasil. E é uma coisa que uma coisa contribui para a outra, né? Acho que esse nível de estruturação, fiscalização, do qual você fala, dá mais confiança ao mercado, facilita a atração de capital externo, dá confiança tanto para o capital interno quanto para o capital externo. Talvez só uma pergunta de follow-up com relação ao tema ao sistema de corretagem, o sistema Confesso-Cresce. Você falou bastante de fiscalização e como o sistema mantém em xeque a atividade do corretor imobiliário no Brasil. Talvez se você puder falar brevemente sobre quais são os mecanismos de controle, de monitoramento que o sistema oferece que dão mais confiança para os investidores, tanto locais quanto estrangeiros, no sistema brasileiro. Boa pergunta. Nós temos um sistema desenvolvido tecnologicamente, com base na tecnologia blockchain, que se chama SGR, Sistema de Registro de Contratos. Então, todos os contratos que são elaborados por corretores, imobiliárias, podem ser registrados dentro do sistema Confesso-Cresce e ali armazenados, inclusive porque nós temos um processo muito sério no Brasil, que é a lei de lavagem de dinheiro, de combate, a lei que promove a lavagem, o combate à lavagem de dinheiro, que é um problema sério de vários países mundo afora. O Brasil tem uma lei própria para isso. E nós, do Sistema Confesso, inclusive, somos responsabilizados por esta lei para cuidar do problema da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário brasileiro. Então, há uma seriedade muito grande. E, óbvio, isso tudo depende de um controle rigoroso do ponto de vista tecnológico. É difícil de você controlar hoje
um sistema composto de tantas pessoas e tantas empresas sem usar de alta tecnologia. Então, o COFES tem se preocupado com isso, o sistema COFES Cresce tem se preocupado com isso, e todos os nossos conselhos regionais estão preparados para fazer esse controle também por meios absolutamente tecnológicos. Mas, a par disso, Daniel, nós temos hoje um contingente de aproximadamente 300 fiscais físicos que visitam periodicamente as imobiliárias, visitam periodicamente os corretores de imóveis, não no sentido exatamente de puni-los, mas no sentido de orientá-los como agir para evitar a punição. Então, existe sim um trabalho por trás do sistema COFES Cresce muito forte, que garante ao cidadão brasileiro e aos estrangeiros que porventura venham para o Brasil para fazer aquisições imobiliárias, etc., de terem um trabalho qualificado, um trabalho que realmente garante tranquilidade para os negócios imobiliários. E contamos também com o sistema registral brasileiro, que é muito forte, o sistema registral de propriedades imobiliárias do Brasil, muito forte, muito bem estruturado, e hoje também todo ele baseado em tecnologia. Temos um cadastro centralizado. Hoje você pode, por exemplo, com um simples clique de computador, você verificar um imóvel em qualquer parte dos 8.500 quilômetros quadrados do Brasil. Então, é muito bem controlado e, por isso, o mercado funciona bem no Brasil, graças a Deus. Perfeito. Tenho duas perguntas finais para terminar o nosso papo de hoje. A primeira pergunta é: quais são as oportunidades, tentando trazer toda a conversa agora a um ponto e trazendo ela para cá, quais são as oportunidades que você enxerga de colaboração entre o mercado imobiliário brasileiro e o mercado imobiliário da Arábia Saudita? Bom, vamos lá. Eu até fiz algumas anotações aqui, Daniel, sobre exatamente isso, para poder a gente trocar umas ideias aqui bem interessantes. Primeiro, sobre o mercado imobiliário do Brasil, né? Quero dizer para você que em 2025, por exemplo, nós comercializamos 1,3 milhões de unidades habitacionais no Brasil. Obviamente, como eu disse, 54% delas de habitação social. Foram cerca de 60 bilhões de dólares em financiamentos imobiliários concedidos dentro do Brasil no ano de 2025. O déficit habitacional nós já comentamos, cerca de quase 7 milhões de unidades habitacionais, mas temos ainda, paralelamente, um mercado comercial, industrial e logístico que tem crescido cerca de 14% ao ano no Brasil. Vejo que é bastante importante isso no contexto do que nós estamos falando, inclusive de intercâmbio entre conhecimentos e de mercado entre o Reino e entre o Brasil, naturalmente. Como eu disse, os investimentos estrangeiros representam 3,4% do PIB, e o nosso PIB no ano de 2025 foi de 2,33 trilhões de dólares. Nós somos hoje classificados como a 10ª economia mundial. O nosso modelo regulatório é único. E aí vem a questão que eu anotei aqui sobre o aprendizado que nós estamos fazendo. Nós discutimos isso rapidamente, mas eu fiz algumas notações que estou levando como conhecimento daqui para o Brasil, e espero que a gente esteja também contribuindo para que alguma coisa seja aproveitada dos conhecimentos do Brasil aqui. Primeiramente, parece que aqui há uma clara coordenação entre as políticas públicas. Os investidores e operadores do mercado imobiliário, o que reduz a insegurança operacional. Claro, porque as pessoas percebem muito facilmente que há um perfeito alinhamento, como nós conversamos ontem, entre visão, regulação e execução no mercado imobiliário aqui da Arábia Saudita. Isso, para nós, sem dúvida alguma, é um conhecimento que nós estamos adquirindo e vamos levar para difundir no Brasil. Segundo, nota-se também um grande esforço do governo da Arábia Saudita no sentido de oferecer clareza e previsibilidade. Conversamos isso, inclusive, nos bastidores. Mesmo em ambiente de rápida transformação, isso significa que as regras são claras e são tão importantes quanto o incentivo financeiro. Não adianta você ter um incentivo financeiro se você não tem regras claras que objetivamente permitem você aplicar no mercado imobiliário. Isso a gente percebeu que há claramente aqui na Arábia Saudita, e vamos levar esse conhecimento para lá. O sucesso do mercado imobiliário depende, como eu disse antes, da sintonia entre planejamento urbano, infraestrutura e investimento, que nós podemos aprender nos bastidores também deste evento. Essa sintonia
parece bastante evidente aqui na Arábia Saudita, o que, obviamente, evita aquilo que a gente chama de risco sistêmico, ou seja, você não tem riscos grandiosos que podem comprometer a evolução do mercado imobiliário. É o que estamos procurando fazer também no Brasil. E, por último, vê-se que o profissionalismo que existe aqui na Arábia Saudita, no sentido de construção, no sentido de intermediação de negócios imobiliários e todo aquele arcabouço que faz parte da cadeia produtiva da construção civil, ele não interfere diretamente no desenvolvimento do país. Ou seja, ao contrário, nota-se aqui uma perfeita combinação entre ambos. Isso naturalmente atrai o capital estrangeiro e promove o crescimento ordenado. Então, essas considerações todas, obviamente, nós estamos levando. A gente já tem tentado, obviamente, oferecer também essas qualidades todas no mercado brasileiro. Temos as nossas deficiências, obviamente, mas a gente tem conseguido superá-las todas, observando conceitos como esses que vocês observam rigorosamente aqui na Arábia Saudita. Não, realmente, dois mercados grandes, com bastante oportunidade de troca, tanto de conhecimento e aprendizados, mas também de negócios. João, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje de novo. Muito obrigado à audiência por estar com a gente. Desejo uma muito boa tarde para todos. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado.